Olá, estamos retornando. O pessoal está voltando. Bom dia, Céia, querida. Tudo bom? Oi, Tereza. Seja bem-vinda. Bom dia, Gisele. Douglas, maravilha. Oi, Rose. Ivana, querida. Muito bem. Então podemos continuar, né? A imagem e o som estão ok aí, não é isso? Oi, Mirela. Tudo bom, querida? Você está longe, hein? Canadá? Obrigado, Graça. Estamos fazendo o nosso trabalho, né? Enquanto a gente não dá continuidade, esperando que o pessoal está entrando aí. Oi, ô Graça, está escutando? Como é que está o áudio aí, pessoal? Ô, Alfonsinho. Olá, um ótimo amigo. Alguém podia dizer como é que está o som e o áudio, por favor? O som e o vídeo, né? Ok, maravilha, tá bom. Bom dia, Washington. Ótimo, maravilha, o som está ótimo. Beleza. Então, muito bem. Então, vamos dar continuidade, né? Espera, só esperar um minutinho que o pessoal está chegando todo agora. Oi, André, querida, tudo bom? E o Dérica? Ô, mãe. Então, como nós comentamos, né, a gente vai dar continuidade aos níveis de consciência através dos chakras, que deve ser mais rápido do que a primeira parte, que teve uma introdução, e então a gente faz no final as perguntas e as respostas, né? Tira as dúvidas. E a coisa importante que eu recomendo a todos, né, é que a gente faça a nossa autoanálise, né? Porque nós somos uma distribuição de consciência, né? E dependendo da situação, né, você tem um comportamento situacional. Por exemplo, se você tem
tá no meio de uma cobra venenosa ou um agressor, evidentemente você cai para o chakra da base, né? Para a sobrevivência, né? Então, quando você está no processo de um retiro espiritual, numa meditação, numa yoga, em algo assim, você vai para os níveis mais altos, né? Quando a pessoa tem uma doença grave, ela normalmente cai, né? Na sua vibração. Então, a gente, na realidade, nós estamos a toda hora flutuando, né? Nos vários níveis. A pessoa, só quando ascende, que ela fica no nível do eu superior o tempo inteiro, né? Então, que é o exemplo do Mestre Jesus, né? Mas tem até algumas comentários que não sei se é verdade ou não, mas está escrito, né, como tem acontecido, que Jesus, quando estava lá naquele seu sacrifício, né, carregando a cruz, e aí ele falou, né, Pai, tu me abandonaste, né, tu me abandonaste. Então, todos nós, né, a gente tem as quedas naturais, né, e eu, como vocês sabem, eu tive uma experiência na Rússia, na prisão. Então, aliás, essa apresentação toda, o conteúdo dela foi feita lá, né? Manuscrito, depois que se transformou numa apresentação no PowerPoint, né? E então é importante isso, a gente ter essa percepção dessa realidade que é variável, né? Dependendo dos fatores da nossa vida, a gente vai flutuando e se ajustando, né? Então, muito bem. Então vamos lá, vamos continuar. Então, no quinto nível é a consciência da expressão ou do poder. Ele é mais conhecido como da expressão, mas ela é do poder, né? Porque a gente expressa o nosso poder pela palavra, né? Então, a pessoa só adquire poder quando ela se expressa a sua verdade. Então, esse chakra, como é conhecido, é o laríngeo, né? A glândula tireoide. A glândula tireoide, ela tem uma função fundamental, aliás, como todas as glândulas, né? Desse grande sistema que somos nós, né? Então, a cor, a vibração dela é o azul celeste, que nós já vimos, né? É o azul do Sol e da Terra. O elemento é o éter. É a quinta essência, né? Você vê que existe uma expressão chamada quinta essência, que começam os níveis espirituais. O nível da trindade espiritual começa aí. Porque o ser humano, ele é o único ser que tem uma linguagem criativa, né? Diferentemente dos outros seres que não têm a sua linguagem, mas é uma linguagem muito limitada, né? O sentido é a visão do mundo físico, né? É a primeira oitava ou espectro das cores, refletindo a matéria. Eu vou dar uma pequena explicação, porque, na realidade, a gente não enxerga o mundo da matéria, né? A gente só percebe o reflexo da luz na matéria. Tanto é que se estiver na escuridão, você não percebe nada, embora a realidade exista, né? O pecado capital é a soberba, o orgulho, a prepotência, espírito de superioridade, a humilhação. Você vê que a soberba é muito algo do tom da voz, né? De humilhar as pessoas sempre usando a palavra, espírito de superioridade, tudo isso, a pessoa usa a palavra. Então é um grande pecado, né? Porque ele bloqueia este chakra, né?
o nível de consciência, o cérebro dominante é o neocórtex, é o lado é o cérebro humano, e é o hemisfério esquerdo, que é o racional, o egóico, né? Os atributos positivos é a expressão da sua, observe que o sua está entre aspas, é a sua verdade. Isso não quer dizer que é a verdade, né? Mas a pessoa fala a sua verdade de uma forma construtiva, sem ofender os outros. Porque à medida que a gente vai expressando, vai expandindo a nossa consciência, a gente vai mudando a nossa verdade, né? Eu lembro muito bem, há 35 anos atrás, na metade da idade que eu tinha, eu era materialista e não acreditava, por questão de fé religiosa, não acreditava na reencarnação. Então eu falava, reencarnação é babaquice, isso é mentira, isso não existe, entende? Eu estava expressando a minha verdade, só que ela, na realidade, era uma mentira, entende? Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai mudando a nossa verdade, né? É por isso que a gente deve fazer como o Raul Seixas, né? A gente deve ser uma metamorfose ambulante, porque aí você vai se transformando e vai acompanhando a busca da verdade, né? Nesse nível de consciência, o fator motivacional é a partilha, né? É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Isso aqui é uma coisa desse nível de consciência, da expressão, né? Você expressar as suas descobertas do plano da verdade, que ele está oculto à maioria das pessoas, né? E na realidade, quando você partilha o seu conhecimento, você está partilhando a sua verdade, né? Está ajudando a outra pessoa. Eu diria que um dos maiores legados que cada ser humano deixa neste planeta, e aí você vê os grandes sábios que deixam livros e etc., é você partilhar o seu saber com pessoas que estão buscando, né, esse caminho, né? E é isso que Jesus falou, né? Busqueis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Vos libertará de quê? Das suas próprias crenças, das coisas que não são verdadeiras, mas que você acha que é verdadeira, né? Bom. A anatomia cósmica é a Lua. Aqui é um pouco mais complexo, a gente vai falar um pouco noutra oportunidade, né? A Lua reflete o logo solar, a mente cósmica, de forma semelhante com a palavra, que é uma manifestação da mente, né? Também como a Lua controla o ciclo de 7 dias do ritmo do crescimento celular, a glândula tireoide, no plano humano, faz o controle equivalente. Olha como é interessante. O crescimento celular das nossas células, dos animais, das plantas, tudo é função do ciclo da Lua, né? Quer dizer, a Lua controla, por exemplo, a gestação de uma criança, de animais, de tudo, né? O ovo, né? O ovo de galinha demora 21 dias para ser gerado, né? O outro peru são 28 dias. As células, né, epiteliais da mama da mulher, da pele, do útero, são 28 dias. Tanto é que tem a menstruação, no caso, né, da mulher. Então, enquanto que no nível cósmico a Lua controla essa reprodução, esse ciclo, né, a glândula tireoide internamente, por estar conectada ao Sol, é ela que controla de forma endócrina a criação das células, a evolução das células. Tanto é que existe uma doença que é por uma alteração da tireoide, chama gigantismo, né? A pessoa vira um gigante. É muito interessante, né? Quando a gente percebe
essa conexão cósmica entre nós mesmos, na sua fisiologia criada pelo divino, e o cosmos. Na realidade, quando se diz assim que o homem, o ser humano é feito à imagem e à semelhança de Deus, não é aquele Deus barbudo, perseguidor da Bíblia, não. É o Deus cósmico. Nós somos uma réplica do sistema solar e das constelações do que nós fazemos parte, né? É uma coisa muito linda a gente ter essa compreensão, né? E é por isso que eu agradeço tanto a oportunidade do meu retiro espiritual nas prisões da Rússia, que eu tive 2 anos e meio de tempo, né, para receber essas revelações. Na verdade, são revelações e eu tenho o maior prazer em compartilhar com as pessoas que queiram. O nível 6 é a consciência intelectual do chakra frontal, né, que é a glândula pituitária. O azul é o azul índigo, que tanto é a da superfície da Terra, como é o azul índigo que vem do Sol. A fisiologia é da glândula pituitária, que é a hipófise, também chamada de hipófise, conectada ao hemisfério cerebral esquerdo, racional, intelectual, cognitivo, né? O elemento é o segundo éter. Esse segundo éter ele é desconhecido, né? Porque na realidade o éter é uma criação, é a energia criadora divina. É por isso que são 3 éteres, o primeiro, o segundo e o terceiro que a gente vai ver. Que é o frontal, que é o chakra frontal, que é o chakra astral, né? Então é através do terceiro olho, que está aqui entre as sobrancelhas, que a gente enxerga o plano astral, né? A pessoa, o médium, ele tem uma visão astral pelo terceiro olho. Ele percebe as entidades, etc. O pecado capital é a inveja, né? A intelectualidade pura como um objetivo e não como um meio para uma etapa superior gera um sentimento de superioridade, que é a principal ferramenta no mundo material. Vou explicar um pouquinho isso aqui. A inveja, como vocês sabem, é uma coisa do ego. É o ego se comparando com outra pessoa que ele acha que tem mais. Eu observo minha jornada, né, trabalhando com clientes e formação de terapeutas, palestras, toda essa história desde 2006, a gente vê a intelectualidade como uma ferramenta não de espiritualidade, de expansão da consciência, não como um meio para uma etapa superior. Quer dizer, você primeiro adquire o conhecimento, a sabedoria, para depois expandir isso em sabedoria, né? Primeiro vem o conhecimento intelectual e depois vem a sabedoria. Mas você vê em organizações, em religiões, né, uma superioridade intelectual, mas que não é no sentido de ajudar o próximo. Na realidade, é uma coisa do ego, né? Então, quando a pessoa ela não consegue esse objetivo intelectual, ela fica invejosa de outras pessoas, procura denegrir, etc., né? Como vocês sabem. O cérebro e a mente dominante, no caso já falamos, é o hemisfério esquerdo e a mente concreta, né? Então, este é o nível do conhecimento intelectual, não da sabedoria. Observe que, de uma forma bem prática, que a humanidade ela tem muito intelectualidade, né? Tanto é que a mão dominante é a mão direita, né? Porque a mão direita é a mão que está ligada ao hemisfério esquerdo racional, intelectual, né?
É nesse aspecto, né, por exemplo, no livro Apocalipse, que diz assim, o número da besta é 666 e esse número, simbolicamente, está gravada na mão direita. É um sinal na mão direita e na testa, né? Então, quando você compreende essa simbologia, você vai perceber que o sinal da mão esquerda é o hemisfério racional ativado e o sinal da mão direita é a mão destra, a mão dominante, né? Então, 95% da humanidade ocidental é destra, porque ela só desenvolve o hemisfério esquerdo, o cognitivo. A anatomia cósmica é o planeta Mercúrio. O Mercúrio, na tradição, na mitologia grega, romana, é o mensageiro de Deus. E que Deus é esse? É o Deus solar, o Deus Sol, né? Que é o aspecto masculino, Yang, em ressonância com o hemisfério racional esquerdo, que é também masculino e Yang. Então esse é o nível 6. E agora nós vamos ao nível 7, que é isso que todos nós buscamos e um dia chegaremos lá. É a consciência desperta, consciência cósmica, consciência iluminada, consciência crística, búdica, o nome que quiser chamar. É o chakra coronário ou chakra da coroa, né? Em sânscrito é o Sahasrara, uma flor de lótus de 1000 pétalas. Aqui vem uma observação muito interessante, que em aramaico, que é a língua que o Mestre Jesus falava, esse chakra é chamado de Rainha de Sheba ou da coroa de 144.000 diamantes. Então aqui aparece um número mágico, né, os 144.000, né? Esse 144.000 aparece com a vinda do Sanat Kumara de Vênus para a Terra, para formar a grande fraternidade branca, e aparece no livro Apocalipse que se salvarão 144.000 pessoas, né? O livro Apocalipse foi manipulado pela teologia judaica, manipulou e transformou esses 144.000, em vez de ser a realidade de despertarão ou que se salvarão na nova era, as pessoas que têm o chakra coronário aberto, que é o chakra das 144.000 diamantes, eles manipularam e disseram que se salvarão 144.000 judeus, 12.000 das 12 tribos de Israel, como está lá no Apocalipse, né? Isso é uma manipulação, uma mentira fajuta, né? Então, esse é o chakra da conexão ao eu superior, como nós mostramos lá, ao espírito, né? A cor dele é violeta, como a cor do sol, ou branco. A fisiologia é a glândula pineal, ou epífise, que fica por cima, no caso, né? É o hemisfério cerebral direito intuitivo, o feminino. E o elemento é o terceiro éter, que é além da órbita da Lua. Anatomia cósmica é o planeta Vênus feminino, Yang, Yin intuitivo. Este é o chakra da iluminação, né? Que todos nós chegaremos lá. Observe que... Peraí. Depois eu comento outras coisas sobre isso. O pecado capital é a ira, a raiva e a falta de fé, que traz a preocupação que bloqueia este chakra. Quem é terapeuta de frequência de luz sabe que a raiva, a preocupação, a ira bloqueia o chakra do hemisfério direito, que a gente mede com o pêndulo.
Quando você tem raiva, você perde a sua conexão ao eu superior, a sua intuição. É por isso que você só tem intuição, revelações, insights, quando você está relaxado, entregue, sem preocupação, né? E este chakra bloqueado é ele que gera o bloqueio do lado direito do corpo, porque o lado esquerdo do corpo. O hemisfério direito controla o lado esquerdo. Então, se vocês observarem na sua realidade cotidiana, vou dar um exemplo bem prático, existem o maior tipo, variedade de câncer que existe na mulher é o câncer de mama, é o número 1 para a mulher. Mas se você observar, 70% dos cânceres de mama na mulher é do lado esquerdo. Não é na mama direita, é no lado esquerdo. E por que é no lado esquerdo predominantemente? Porque esse lado esquerdo está atrelado, conectado a um hemisfério direito que está normalmente energeticamente bloqueado, que a gente consegue medir com um pêndulo facilmente, como a gente faz na terapia de frequência de luz. Então, é muito importante que a gente aprenda a administrar, a gerenciar, se libertar dessas emoções de baixa vibração, tipo ira, ódio, etc., preocupação, porque não tem para que ficar preocupado com nada. Né? Como fala muito a física quântica, nós vivemos num mundo quântico, onde todas as possibilidades estão presentes, pode acontecer tudo, e inclusive nada, como diz o ditado popular, né? Então, os atributos positivos desse chakra harmonizado são o desenvolvimento da intuição, da inspiração, da criatividade, onde todos fluem do nível mental, né, do sétimo céu, por isso se chama sétimo céu, e tem grande poder de cura, por possuir energias de altíssimas vibrações. O curador, o terapeuta, o curador, é uma coisa de muita responsabilidade, que eu enfatizo muito junto aos nossos terapeutas de frequência de luz. Que o terapeuta ou curador, ele tem por obrigação moral estar conectado. Porque o que a gente recebe como terapeuta é um fluxo, é um influxo cósmico que vem pelo chakra coronário e são transmitidos pelas mãos. Então, é fundamental, né, que a gente desenvolva este aspecto de estar harmonizado. A abrangência da consciência de uma pessoa no sétimo nível é uma percepção cósmica, universalista, vivendo na verdade e na bondade, que se chama amor incondicional. Amor incondicional não é uma emoção. As pessoas acham que é emoção, não é. O amor incondicional é uma energia. É uma energia que flui do eu superior de cada ser humano. E essas são as energias de um universo divino, né? Uma unidade. Bom, muito bem. Então, esta é a apresentação e nós temos ainda 20 minutos para tirar dúvidas, para questionamentos, né? Então, só concluindo, estes 2 vídeos vão estar no próprio Instagram, no chamado IGTV, né? TV do Instagram, e também amanhã ela estará disponível, as 2 estarão disponíveis no YouTube.
no meu nome é Eduardo Chianca e vai se chamar, é o nome que nós temos aí, né? Então, enfatizando, a gente deve procurar fazer uma autoanálise. E é muito difícil a gente fazer autoanálise por causa do ego, porque a gente quer ser bonitinho na foto, né? Então, quando a gente está na realidade, na verdadeira busca da verdade, de transcender a essa realidade caída, né? O primeiro fator é isso, quais são os parâmetros que eu uso para fazer minha autoavaliação. Não é uma autoavaliação crucificada, né? Se autoflagelando, não. Não, é encarar a sua verdade, né? É importante isso aí, autoconhecimento. Então, estes tópicos que nós vimos hoje, ele dá uma pincelada, né? Dá umas diretrizes básicas para que a gente consiga fazer uma autoavaliação. Sabendo que, como eu já disse, nós estamos em todos esses níveis ao mesmo tempo, como flutuando, né? Dentro de um tubo. Então tem horas que a gente está lá em cima, numa meditação, num êxtase espiritual, conectado ao superior, recebendo intuição, essa visão macro do universo, né? É muito interessante isso, né? Isso que eu relatei, não copiei de ninguém, né? Isso a gente enxerga. Não enxerga com os olhos, não enxerga com o terceiro olho, você capta, faz uma conexão ao cosmos, né? Então, é o que se chama beber na fonte. Você bebe na fonte da mente divina, né? No chamado Akasha, nos registros etéricos. Isso aí é o registro no éter, você acessa o éter. Então, enquanto eu estava na Rússia, lá, os meus colegas de cela, né, na prisão, e eu escrevia, eu passava o dia todo escrevendo, dia e noite, e a pessoa perguntava assim, professor, ele me chamava de professor maluco. Falava, professor, como é que você consegue escrever tanto se você não tem internet, não tem livro, não tem ninguém para conversar? Como é que você escreve tanto? Aí eu falava, meu amigo, é elementar. Eu estou conectado no Google cósmico. Então existe um Google cósmico, né? Que você acessa quando você abre a sua conexão, né? Então, vamos lá. Se não tiver pergunta, eu acabo falando e o tempo passa. Vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Vamos lá. Pode escrever aí a sua pergunta que eu estou lendo aqui. Se alguém tiver, né? Se não tiver, a gente continua. Diogo Lamu, quanto tempo, meu amigo? Então, vamos lá, duas perguntas aqui. Uma do Torquato, como funciona a energia Kundalini, e a outra do Diogo Lamu. E outra como desenvolver a intuição. Então, vamos lá. Houve uma queda da consciência humana. A gente perdeu essa conexão espiritual natural. É por isso que nós somos humanos e Jesus diz, vós sois Deus. Porque a gente, dos animais, nós somos os únicos que têm essa capacidade de conexão. Porque temos o aspecto mental, intelectual e o mental intuitivo. Tanto é que as religiões, ela se chama religião, vem do religare, religar a consciência.
Então você observe, se é ligar novamente, significa que antes estava ligado. Não é óbvio isso? Então, houve um momento, que é uma longa história, não vou aprofundar aqui, mas nós vamos ter lives sobre isso aí, por que nós desconectamos, né? Isso tem a ver, só para despertar curiosidade, o que fez a humanidade terrena perder essa conexão foram as explosões atômicas feitas pelos Anunnakis, como está no livro O Gênesis Revisitado, de Zecharia Sitchin, e aparece no Antigo Testamento judaico como Deus explodindo, destruindo as cidades de Sodoma e Gomorra. Então, esse ato dos Anunnakis do planeta Nibiru criou uma poluição planetária que calcificou a pineal, que é a nossa antena, o nosso portal para o universo, né? E aí depois houveram bombas, que foi já na Segunda Guerra Mundial pelos americanos, na Hiroshima e Nagasaki. Bom, então a gente vive hoje, a grande maioria da humanidade, e eu comprovo isso como terapeuta de frequência de luz, aliás, aproveitando, fazendo uma propaganda, os nossos terapeutas de frequência de luz e eu faço terapias de frequência de luz à distância, remotamente, de forma muito eficaz. Então, se você entrar no nosso site, chama-se frequenciasdeluz.org, lá você vai ver muitas coisas e publicações a respeito. E através do Instagram ou através do WhatsApp, você pode me contactar também para sessões de frequência de luz à distância para harmonização dos chakras. Então, as principais razões para desenvolver a intuição é você procurar levar uma vida tranquila, alimentação saudável, eliminando completamente carnes vermelhas, que são carnes de mamífero, que bloqueiam a pineal, a Coca-Cola. Obrigado, Eló, por colocar o site aí. Você é minha grande. Obrigado. Então, e procurar colocar a intenção na sua missão. Qual é a sua missão? O que é que você veio fazer neste planeta? Quando você coloca a intenção, você significa que você está abrindo a mão do seu livre-arbítrio, porque nós estamos num mundo de dualidade. Então, esses são os principais fatores. E procurar meditar, vida junto da natureza, levar uma vida mais natural, né? Tem uma pergunta que é sobre a Kundalini, né? Existem práticas de fim de semana, né, de despertar Kundalini, né? A Kundalini é uma energia poderosíssima, natural, que flui da Terra, que ela flui naturalmente pela coluna, pela espinha dorsal e as duas serpentes, Ida e Pingala, quando você harmoniza os seus chakras, né? Eu vou dar um exemplo prático. Na maçonaria, que eu nunca fiz parte, mas eu sei que existem 33 graus na maçonaria, né? E a razão de ser 33 graus é porque, supostamente, né, dentro da maçonaria, a cada nível a pessoa iria subindo a Kundalini uma vértebra, porque nós temos 33 vértebras na nossa coluna espinhal. Então, à medida que a pessoa vai expandindo a consciência, a Kundalini naturalmente vai subindo. Então,
é seguir esta jornada de expansão da consciência, que a Kundalini ela vai naturalmente subindo. Eu tenho experiência com clientes minhas de frequência de luz, até com terapeutas de frequência de luz, que fizeram cursinho de fim de semana, o workshop de despertar Kundalini, e na realidade foi um desastre. Porque o que acontece? A pessoa não estava com o coração aberto, né, ela para fluir ao longo dos chakras, ela tinha chakras bloqueados por várias razões, e o chakra que ela ativou foi o chakra sexual, de uma forma louca. Você imagina uma pessoa que era uma pessoa normal, ela não podia andar na rua, qualquer homem que ela via, ela queria fazer sexo. E sexo das formas mais criativas que você possa imaginar. Então, é uma coisa muito perigosa, né? Então, o que eu digo é o seguinte: siga o seu caminho espiritual, desperta a sua consciência e não se preocupe com a Kundalini, que ela vai fluir naturalmente. Então, essa Kundalini da Terra, ela sobe, vai até o coração, o nosso coração físico, no ventrículo direito, onde chama a câmara sagrada, a alcova sagrada, e aí flui uma outra energia Kundalini solar, masculina, que se junta com a Kundalini da Terra feminina e faz o casamento, chamado casamento alquímico, na alcova do coração, né? Então, esse processo é todo interno. Ele não é um processo teórico que você vai seguir um procedimento, um protocolo. Não é. É um trabalho esse que nós estamos fazendo aqui de busca espiritual. E à medida que você vai caminhando na sua jornada, na sua busca espiritual, na busca da verdade, você vai recebendo as intuições, a relação das intuições e honrando a sua intuição. Tem uma pergunta aqui importante, que você ficou de explicar melhor a relação das mamas com o chakra cardíaco. O ser humano, ele é fatiado por plexos, né? Então, aqui nós temos o plexo cardíaco, né? O plexo cardíaco envolve os pulmões, o coração e as mamas nas mulheres, né? O ato de amamentar, por exemplo, é um ato de amor, né, que a mãe tem pelo filho. Por isso que é tão importante a amamentação. Eu já mencionei que o hemisfério esquerdo normalmente é ativado e o hemisfério direito bloqueado. Então, esse hemisfério direito bloqueado, que é o aspecto mental do ser humano, ele vai refletir no plexo cardíaco, que é o do coração, porque existe uma conexão magnética entre o coração e o cérebro. Isto é ciência, porque o Instituto HeartMath, como você sabe, descobriu que o coração humano, além de ser uma bomba hidráulica, né, ela é um gerador eletromagnético toroidal que alimenta o cérebro. Você vê que o coração ele está do lado esquerdo do corpo, né? Então ele está ligado ao hemisfério direito. Então, quando a mulher, no caso, ela tem problemas de raiva, preocupação, etc., ela vai energeticamente incidir diretamente na mama esquerda. Por isso que eu mencionei, são tantos cânceres de mama da ordem de 70% a 80% na mama esquerda e não na direita. Tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem. Então, podemos finalizar. No próximo domingo,
teremos uma outra live, que é uma continuação dessa série de autoconhecimento. Eu vou avisar pelo Facebook, Instagram e pela minha lista de WhatsApp. Tem uma pergunta aqui. Uma pergunta, sim. Uma pergunta do Diogo muito interessante, né? Nós estamos vivenciando uma pandemia emocional. Se você entrar no nosso site, sim, ficará gravado tanto no Instagram, no IGTV, como também amanhã será gravado no YouTube. O meu YouTube, Eduardo Chianca, tudo junto. Okay? Então, se você entrar no nosso site frequenciasdeluz.org, na parte de publicações, você vai ver lá um artigo chamado Uma Pandemia Emocional. Então, as estatísticas têm mostrado, né, que durante essa pandemia, que já dura praticamente 6 meses, tem havido estresse, depressão, suicídio, agressividade, síndrome de pânico, todas essas questões emocionais, né? Isso acontece por 2 razões. Primeiro, pelas pessoas estarem desconectadas. Então, nós estamos aumentando uma pressão vibracional cósmica, o medo causado pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, e as pessoas desconectadas. Porque, ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que estão despertando durante essa pandemia, estão aproveitando essa pandemia como um retiro espiritual para refletir sobre o propósito da vida, fazer uma autorreflexão, né? Então, esse é um aspecto. E o segundo aspecto existe uma egrégora, né? Uma nuvem emocional que cobre todo o planeta. Então, as pessoas vão se atrelando a essa nuvem, né, magnética, real, chamada pandemia. Então, a pessoa ela vai entrando nessa vibe de negativismo que é propagado pelas mídias, pela televisão, etc. E a pessoa vai recebendo uma carga negativa que não é dela. Na realidade, ela é da humanidade. Então é muito importante que a pessoa se proteja, né? Pare de assistir televisão, diminua, vá ler livros bons, assistir programas bons, coisas positivas, né? E aproveite a oportunidade de se reconectar, né? Tem muita oportunidade para isso, tá bom? Então, eu preciso encerrar agora, porque só faltam 10 minutinhos, eu preciso salvar isso, tá bom? Para que a gente possa assistir isso tanto no IGTV do Instagram, como no YouTube, tá bom? Então, desejo a todos um bom domingo, gratidão por vocês estarem aqui, né? É um ótimo sinal, né, que tem cada vez mais pessoas buscando a transcendência, o despertar da consciência, o aprender, né? Tudo tem que aprender. E no próximo domingo, nós continuaremos nesse mesmo padrão, né? Começamos às 10 horas no Instagram e fazemos um intervalo, e aí às 11 horas a gente começa com a continuação, se não der tempo, ou então perguntas e respostas, tá bom? Então, para mim foi uma grande honra estar aqui com vocês, né? Nós estamos aqui no Instituto Pleiades, em Aldeia, no meio da Mata Atlântida, né? Aliás, quem quiser ver as imagens daqui, entra no nosso site, no outro site chamado Instituto Pleiades, tudo junto.org, e você vai ver a maravilha que é esse instituto, que nós temos aqui uma pousada, e
lugares para cerimônias e formação de terapeutas. Também alugamos para pessoas, para terapias, né? Cursos de meditação, etc. Tá bom? Ok? Até domingo. Gratidão. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.